Oi, gente! Hoje nós estamos continuando com a série Formas Divertidas de Estudar para o Enem. Um tema importante que a gente ainda não tratou é literatura. Vamos lá? Então nós vamos começar com uma distopia, que é uma ficção científica que se passa no futuro. E é num futuro não tão distante assim, em uma cidade em que os livros são proibidos. E as funções dos bombeiros é então atear fogo nos livros e não mais apagar os incêndios. Na nossa história, o personagem principal é o Montag, um bombeiro que depois de tanto queimar livros fica um pouco curioso para saber o que tem nesses livros que deixa as pessoas tão mexidas assim. Ele então rouba um livro e começa aí a se deliciar e a tentar entender melhor esse universo. Essa é um pouco da história, né, do Fahrenheit 451, um livro que mostra um pouquinho da questão do livro, do conhecimento e também que fala sobre o controle da população. Uma vez que nesse mundo criado aí no futuro, onde os livros são proibidos, o único entretenimento, a única diversão é a televisão, que faz uma espécie de lavagem cerebral nas pessoas e deixa todo mundo meio no estado atônito. Nossa segunda indicação também é uma ficção, mas é uma ficção histórica. Pensem vocês, um belo dia na Alemanha, Adolf Hitler acorda do nada. Exatamente, Hitler, o Führer. Esse é o enredo do livro Ele Está de Volta, que virou filme recentemente e gerou uma série de polêmicas. Bom, o Hitler então, de fato, acorda na Alemanha no século XXI e começa, enfim, a pensar que ainda está na Alemanha nazista, e as pessoas que vão vendo ele vão pensando que ele é um ator, um dublador, alguém que nunca sai do personagem. E por isso ele começa a ganhar fama, ficar conhecido e, pasme, Hitler ganha um programa inclusive no YouTube. Esse livro é muito interessante, que discute um pouco aí a influência, de certa forma, o brilho que o nazismo ainda tem nas pessoas. Vale muito a pena ler. E a nossa próxima indicação é tentar explicar o inexplicável. O livro é 100 Anos de Solidão, do grande Gabriel Garcia Marques. Bom, para quem já ouviu falar de realismo mágico, vale muito a pena conhecer. A história se passa na fabulosa Macondo, onde tudo pode acontecer. E é muito curioso que são histórias que podem ser verídicas, mas ao mesmo tempo tem uma pitada aí de realidade mágica, por assim dizer. O livro aborda a epopeia da família Buendia e trabalha um pouquinho essa dimensão da solidão, um tema muito discutido na América Latina. Existia uma ideia de que todo latino-americano, por ter sido conquistado pelos europeus, eram órfãos. Ficaram órfãos das suas divindades. Então, essa temática da solidão foi muito trabalhado nos anos 60, nos anos 70, e o Gabriel Garcia Marques consegue trazer de maneira muito sutil para a obra. Bom, é um livro tanto denso, né, e a gente recomenda que vocês leiam em doses homeopáticas. E vale muito a pena ver a escrita, a maneira que a narrativa é conduzida. Acho que tudo isso, além de nos tocar muito, pode também ser uma inspiração para pensar, para escrever, enfim, para poder se deslanchar aí, não só nas provas do Enem, mas também nas conversas de bar, entre outros espaços. Galera, eu vou indicar 3 livros pensando no seguinte. É claro que o número de leitores no Brasil tem aumentado. Agora, o que os leitores têm lido é cabuloso. Especialmente os adolescentes leem muitos boxes de livros. E o enredo de muitas dessas histórias que são contadas ali, apesar de usarem uma grande trama, elas não são tão complexas e não te exigem tanto para compreendê-las assim. Então vou fazer 3 indicações de livros com enredo interessante, complexo e com uma linguagem não necessariamente complicada, difícil, mas complexa e acessível. Vamos lá. A primeira dica é um livro do Franz Kafka, cuja primeira edição completou 100 anos em 2015. Conta a história fictícia, é claro, de um caixeiro viajante que se surpreende ao acordar em determinado dia percebendo que tem se transformado em um inseto, muito parecido com uma barata. Se você não conhece o livro, já está achando que é mó viagem na maionese. Mas esse caixeiro viajante era o filho mais velho de uma família que era muito importante para o sustento financeiro dela. E ele é o filho querido que provém sustento e desiste de muitos planos pessoais para continuar fazendo isso. Só que à medida em que ele se torna esse inseto grande, incômodo, ele vai adquirindo um outro papel na dinâmica familiar. Ele passa de amado a suportado, odiado e... Não vou te dar spoilers, mas esse livro para nós pensarmos as relações, o papel e a importância do outro e ver o transtorno naquela situação, como o transtorno do filho se torna um grande transtorno para aquela dinâmica familiar, abre muitas janelas de reflexão. O livro é interessante, não é muito grande, você consegue lê-lo facilmente em pouco tempo. O segundo é um dos livros mais sensacionais que eu já li e terei lido a vida toda, Crime e Castigo, do Dostoiévski. O protagonista, Raskolnikov, e agora eu gastei toda a minha cota de nomes estranhos do ano, ele vive uma experiência de ter cometido um assassinato e não conseguir lidar com a própria vida depois de ter cometido esse crime. A culpa, o medo
e todo o processo psicológico pelo qual ele passa, as consequências disso na sua subjetividade, no seu eu, são de uma dimensão muito clara, deixada muito clara pelo autor. Pense que você estará lendo um livro que influenciou Sartre, Nietzsche e outros pensadores contemporâneos de uma forma muito significante. Acredito que vai ser muito interessante uma leitura. Se você vai estudar direito, especialmente, se você vai para a área de humanas, se vai fazer psicologia, eu sugiro demais ler esse livro. E aí eu vou fazer uma indicação que muita gente vai querer ouvir. Vai, filho, seja feliz. Leia as Crônicas de Gelo e Fogo. Coloque lá um box enorme com o nome de George Martin na sua prateleira. O livro vai te exigir também muita concentração, muita atenção. Eu senti a necessidade de pegar um rascunho, um caderninho de anotações e ficar desenhando links, pensando onde estava tal sujeito geograficamente, qual a distância dele para aquele outro em outro ponto. Vai te exigir muita cabeça para ler. Só o exercício que a leitura vai te dar, de cogitar os possíveis desdobramentos de uma e outra jogada política, de relacionar o contexto e a vida de um personagem que aparece aqui, que está muito distante do outro em termos de contexto, em termos geográficos, e de algum momento aquelas histórias se entrelaçam. Fazer essas relações todas vai ser um exercício sensacional. E como o enredo é interessantíssimo, se você quer criar disciplina de leitura, as Crônicas de Gelo e Fogo são um excelente pedido. Para quem não conhece, eu não vou falar quantas páginas tem para você não desanimar, mas vai fundo que vai valer a pena. Bom, eu vou começar por um clássico, o Vinhas da Ira, do John Steinbeck. Esse autor é um outro que, assim como Gabriel Garcia Marques, também ganhou um Prêmio Nobel de Literatura. E esse livro é um dos meus preferidos, assim, da vida. Ele é maravilhoso. Trata da história de uma família muito, muito pobre, lá do sul dos Estados Unidos, Oklahoma, que vai migrar para tentar ganhar vida na Califórnia, como se a Califórnia fosse um paraíso mítico que eles estivessem buscando. Só que a realidade não vai ser tão paradisíaca assim. O mais legal do livro é a maneira como o autor vai construindo a narrativa e fazendo com que nós, leitores, tenhamos aí um apreço, um afeto pelos personagens. A gente torce com eles, a gente se emociona, a gente fica triste, e o livro, ele é muito visceral, ele nos toca mesmo. O final é esplêndido. Então, se você quiser entender um pouco mais da história americana e do início do século XX e também pensar sobre questões sociais como a miséria, a pobreza e a segregação social, vai por mim, leia Vinhas da Ira, que é fenomenal. 1984. Esse livro também é um clássico escrito por George Orwell. Ele escreve esse livro lá no final da década de 40, depois da Segunda Guerra Mundial. E a ideia é pensar um pouco uma crítica aos regimes totalitários, no caso nazista e stalinista, mas também refletir sobre os caminhos que as sociedades de massa estão rumando aí ao longo do século XX. A ideia do Orwell era essa. A trama se passa, como o próprio título do livro já revela, em 1984, que na visão de Orwell seria num futuro próximo dele, mas que traria aí uma série de desdobramentos da sociedade de massa. Então, o herói da trama, que é o Winston, ele é vigiado o tempo todo por câmeras, por televisores que não estão apenas nas ruas das cidades, mas também estão dentro das casas, invadindo aí a esfera privada e vigiando até os momentos mais íntimos de todo mundo. À medida que a história se desenvolve, nós vamos pensando e refletindo sobre os caminhos da nossa própria sociedade, até onde vai o poder de vigilância do Estado e da própria sociedade sobre nós. Isso é muito importante para a gente pensar uma série de contextos hoje que nós vivemos, como por exemplo a maneira como os estados têm invadido a nossa privacidade, principalmente através da internet, para combater talvez aí ameaças terroristas com o intuito de garantir a nossa segurança, né? Até onde vai essa possibilidade da vigilância? Essa é uma questão super importante que o livro vai nos ajudar a pensar. Tem um livro bem recente, bem leve, ainda não é um clássico da literatura, mas extremamente bem escrito e que eu vou indicar para vocês, porque ele nos ajuda a pensar em algumas questões legais. O nome do livro é Eleanor and Park. Esse livro é escrito por uma americana, a Rainbow Rowell, esse nome um pouco diferente, mas ela escreve muito bem. A história é muito delicada, é uma história muito leve, mas que traz alguns temas importantes para a gente pensar a relação do adolescente um com o outro e também com a própria realidade social e com seu grupo. Os personagens principais da história
como o nome também já diz, é a Eleanor e o Park. Um deles, o Park, é bastante nerd, gosta de quadrinhos e de músicas, e a Eleanor é uma menina que passa muita dificuldade financeira e não se ajusta de jeito nenhum. E aí começa, né, uma amizade aí inesperada, porém muito profunda e que vai mudar a vida dos dois. Uma coisa interessante do livro, ele passa na década de 80, o que deixa sempre tudo mais legal. Além dessa temática mais delicada, que é a construção do relacionamento dos personagens, a gente consegue extrair aí do livro algumas questões sociológicas, como por exemplo, a maneira como os personagens têm que lidar com o bullying, com a pobreza, com o abuso. Vocês vão ver isso na história. Vale muito a pena ler e vocês lerão assim, rapidinho. Gente, a literatura pode não estar assim tão na moda, mas ela nunca vai deixar de ser uma das artes mais potentes para a gente pensar a nossa realidade, as nossas sociedades, no passado, no presente e até no futuro. Então leiam, aproveitem nossas dicas, vocês podem procurar também outras obras aí que abordem questões que sejam importantes ou do interesse de vocês, mas vale a pena. Se gostou do vídeo, já sabe o roteiro. Curta, compartilhe e marque aqui aquele seu amigo que só lê autoajuda para que ele possa ter acesso à maravilha que é outras literaturas. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.